Rafa, como ler e influenciar pessoas? Boa, essa é uma pergunta que acho que eu mais recebo de todas, assim. Primeira coisa a entender, existem 9 personalidades humanas segundo a sabedoria milenar. Então a gente tem que entender de onde veio esse processo, quais são então essas personalidades, para que eu entenda que em cima desta personalidade existe um padrão. Qual o padrão? Padrão de fala, linguístico, e o padrão de comportamento. Então, quando eu olho para a sabedoria milenar chamado Enneagrama, eu vou conseguir então entender a fundo cada comportamento, inclusive a raiz desse comportamento. Então, o primeiro passo para você ler qualquer pessoa, eu tenho um treinamento sobre isso que vai falar qualquer pessoa em 10 minutos ou menos, tá ligado a entender aquilo que ele mais fala, que são as frases, as crenças centrais, aquilo que sai da boca dele dentro de um campo semântico de palavras que ele está repetindo porque ele tem uma intimidade com aquelas palavras por ver o mundo daquela forma. A segunda fase, crenças centrais, aquilo que a pessoa não abre mão por nada. Então, o que é uma crença? Aquilo que motiva o indivíduo, que direciona a vida dele em direção a algo. E no terceiro, é ter um arsenal de perguntas para fazer chequeio daqueles comportamentos. Será que realmente aquilo é real ou ela está falando dentro de um contexto que eu não percebi? Então, com esses 3 passos, você consegue entender e essencialmente chegar mais próximo da personalidade desta pessoa. Então, o que é a personalidade? Personalidade deriva da palavra persona, do grego significa máscara, que em tese, né, os gregos usavam máscara naquela época, na Grécia Antiga, eles subiam ao palco para fazer então os shows no teatro, e nesse show tinha lá uma máscara que era triste, que era dizendo que a peça era sobre tragédia, e a máscara que era um sorrisinho, que dizia que a máscara era sobre comédia. Então usava-se a máscara, se escondia então o rosto do personagem. Daí, então, você entende que a máscara, a persona, é a máscara que nós utilizamos dentro de um aspecto social para poder conviver tendo o máximo de desejo, acomodação, aceitação e o mínimo de dor, desconforto ou mesmo rejeição. Então, nós nos adaptamos ao mundo pautado nessa máscara, mas nós não somos a máscara. Daí vem o nome personalidade, que é então um conjunto de crenças centrais, uma visão de mundo, um filtro completo de mundo dentro de um mapa da psique, que vai dar para nós então uma percepção de que o mundo deve ser feito, visto, coordenado, vivido desta forma. Caraca. É um conjunto que vai dar para nós assim crenças que vão nos orientar para um lugar, medos que vão nos afastar de outro, e tudo num modo muito inconsciente, muito que automático. Tá, voltando, se eu não sou a personalidade, então quem eu sou? Aí nós poderíamos entrar aqui, mas não é o caso. Então, a essência, a centelha divina dentro de um veículo chamado corpo, beleza, guiado pelo quê? Pela personalidade. Personalidade é a maneira que eu enxergo o mundo, convivo com pessoas, tomo decisões, enquanto a minha consciência ali não está. Então, desde pequeno, é como se dentro dessa predisposição genética e também dentro dessa validação, a personalidade vai sendo criada na criança e uma percepção de mundo ali vai sendo filtrada, vai sendo construída. Então, os caminhos neurais vão sendo estabelecidos. Vale lembrar que, na maioria das vezes, a personalidade nasce dentro de uma percepção que gerou um trauma, um impacto emocional. Então, por exemplo, tem uma personalidade que o grande transtorno de infância foi o transtorno da rejeição. Então ela percebeu-se rejeitada. A criancinha viu que não tinha o amor dos pais ou cuidadores naquele momento. Nessa dor do coração, lembre-se, né? A nossa mente, esse equipamento é incrível, ela vai tentar tirar então essa dor. A personalidade, aqui o centro de inteligência mental, vai guiar então, vai dar um comando para te tirar daí. Este comando vem para essa personalidade como adulação. Ou seja, olha, tá doendo, né? Papai não te olhou e tal. Imagina que nós pudéssemos ler o inconsciente, tá? Tá doendo, né? Papai não cuidou de você, ele te abandonou. Faz assim, agrade o teu pai. Aí esse comando vem de alguma maneira, e quando chega esse comando da adulação, essa pessoa começa a fazer algo pro outro. Ajudando a mamãe a cuidar de algo. Imagina uma criancinha, né? A mamãe a cuidar de algo, do irmãozinho mais novo, etc e tal. E quando ela passa a cuidar, a mãe olha pra ela e fala: nossa, filha, tá ajudando a mamãe aqui, que bacana, tá mocinha, né? Pronto, nesse momento, o que a criança tem? Aquilo Quando ela ajuda. que ela mais buscava. E aí a crença que nasce é:
Quando ela ajuda, ela é amada. Ela é amada, exatamente. Aí você matou a charada. Então, agora eu estou sendo amado. Como que eu estou sendo amado? Ajudando. Pronto. Registrei uma crença central que ajudar os outros é maravilhoso. Tu percebe que então nasce isso muito inconsciente, dado a um transtorno ou uma percepção de um trauma, de um abandono, seja o que for, e cada personalidade tem um transtorno específico na infância. Aquela dor traz então desdobramento, né? A personalidade não tinha aquele recurso. Vai passar a ter. Esse recurso é validado pela criança, e a partir dessa validação, aquela criancinha que sentiu a dor vai estar no corpo do adolescente, no corpo do adulto e vai caminhar com ele ao longo da vida. O que acontece? Que de tão próximo que esse comportamento fica, que o adulto já não percebe que tem. Daí nasce, né, dentro da janela de Johari, né, 2 pesquisadores criaram esse quadrante, Joseph e Harrington. A janela de Johari, então, como um quadrante dividido em 4 partes, tem na primeira parte, lá em cima do lado esquerdo, o eu aberto. O que é o eu aberto? É aquele que eu vejo em mim, comportamentos que eu sei que eu tenho, tipo, eu sei que eu sou um cara honesto. Consciência sobre o teu consciência sobre aquilo. Só que se perguntar pra você, e o Rafa Fermento, fã do seu podcast, você fala... Ele é um cara honesto. Beleza, então o que eu penso sobre mim é o mesmo que o mundo pensa, por isso é o eu aberto. Já logo à direita existe o eu cego, e aqui que mora o grande ponto. O eu cego diz assim, aquilo que eu não sei sobre mim, mas você e o mundo sabem. Entendi. Porque tá tão perto que eu não consigo ver. O exemplo que eu dou do perfume, você passa ele... Eu comprei um perfume novo, eu passo, eu sinto. Dá alguns meses, a dessensibilização aqui olfativa, quer dizer, eu já não sinto mais. Só que eu chego perto das pessoas, as pessoas sentem. Assim é com o comportamento. E de tanto que eu faço, que eu não vejo. E eu não vejo, às vezes, um comportamento que é deficitário. Então, às vezes eu posso estar falando aqui e tudo tá com uma casquinha de feijão no dente. Então, este comportamento não visto por mim torna-me uma pessoa padronizada, previsível. E é ali que esse conjunto interno vai dar as cartas enquanto eu não estiver no comando. E aí isso não só é ruim pra ti, saber disso não só é bom tu saber pra ti saber e poder mudar o teu comportamento, como pra tu poder entender os outros e como eles funcionam. Perfeito. Tem essas duas utilidades. Duas utilidades claras. Maravilhosas. É bem nessa linha, porque quando eu olho, por exemplo, vamos imaginar que você começa então o trabalho, dada a sabedoria milenar que remonta aí 4.500 anos, imagina isso. Antes da gente aprofundar nisso, quer dizer, como é que os caras meio que chegaram nisso, assim? Eles foram meio que percebendo padrões. Perfeito. Então assim, desde que o mundo é mundo, né, existem diversas civilizações que buscavam então estudar o mundo através dos padrões. Por exemplo, a matemática. A matemática é um padrão definido. Você olha o sistema do macrocosmo, né? Hermes Trismegisto, do Caibalion, vai dizer aquilo que está em cima é como que está abaixo. Existia uma busca para entender, então, os padrões da natureza, dada a relevância que esses padrões tinham na vida humana. Por exemplo, a civilização egípcia, ela lia muitos padrões, obviamente, do cosmo para lidar com a agricultura, para lidar com seus rituais, para passagem de bastão, de faraós. Então, existia muito desde que o mundo é mundo, há essa busca para entender esses padrões. Então, por que o sol nasce e o sol se põe, não é isso? Então, quando você começa a entender aonde está essa busca, você começa a perceber, tá bom, quando ou onde da humanidade se estudou muito a respeito disso? Foi aí que entra, então, esse armênio, né, chamado George Ivanovich Gurdjieff, que era um buscador desse período, 1800, por volta desse período, e ele vai, então, até o Afeganistão ou Turquia e encontra essa ferramenta. Essa ferramenta, que é uma mandala, para alguns sagrada, dentro de algumas culturas, ela era utilizada para estudo da psicologia, para estudo do cosmo e da espiritualidade. Então, eles queriam entender um pouquinho mais sobre isso. Dentro dessa mandala existem 3 leis universais. Que são leis universais, né? São leis imutáveis. Então, são leis atemporais e imutáveis. Universo, o que é universo? Universo significa uni, né? União versus parte. Então, é a união de todas as partes. Dentro dessa mandala, que nós vamos daqui a pouco mostrar, se for possível, existe aqui um movimento pautado no cosmo. Se observou, então, o universo para se desenhar isso. E eles faziam alguns ritos e danças em cima dessa mandala. Isso lá quando foi encontrado no Oriente. Isso quanto tempo? 1800 aproximadamente, Nossa, então é um negócio que vinha lá de trás e só foi meio que ser encontrado agora. Em 1800. Isso. E Gurdjieff, né, que é o criador do quarto caminho de desenvolvimento e despertar da consciência, ele entendeu assim, ele tinha uma crença central assim, em algum lugar da humanidade alguém já estudou e avançou com o mapa da psique.
E ele criou um grupo chamado Os Buscadores, e ele ia buscando. Um dos seus discípulos foi Al Spence, né? Então, em cima desse... Inclusive, tem um livro dele que é Fragmentos de um Conhecimento Perdido, alguma coisa assim. E ele vai trazer muito da história de Gurdjieff em cima desse entendimento, desses movimentos que ele passava a fazer a partir de ter acesso a esse conhecimento. Essa sabedoria milenar vem, então, para o Ocidente e começa a ser transferido por Gurdjieff aqui. E ele é transferido de boca para ouvido, né? Porque não se abre para o vulgo um conhecimento desse, para o popular. E à medida que avança, até que chega em torno de 1950, quando Oscar Ichazo e também depois, posteriormente, Cláudio Naranjo têm acesso, são dois psicólogos da área do desenvolvimento humano, eles têm acesso e começam só ali, perceba, só nessa fase, a colocar as tipologias de personalidade. Entendi. E aí vem muito Eles meio que refinaram um conhecimento que era meio bruto, assim. Perfeito. E ajustaram para o comportamento humano. Tanto que existe o enneagrama, por exemplo, de processo, que é o de Gurdjieff, perceba, e o enneagrama das personalidades, que é esse upgrade, por assim dizer. A partir desse movimento que se coloca as personalidades, dado um conceito da Gestalt, terapia, que Naranjo estudava, se colocam as tipologias de personalidade, padrão comportamental, e começa cada vez mais isso ganhar corpo. E você percebe que o movimento dentro desse símbolo, que ele não é estático, por exemplo, as pessoas falam, por que tá ali esse símbolo? Porque o símbolo do enneagrama é algo sistêmico, ele se movimenta, não é, eu sou essa personalidade, não precisaria do símbolo, então você se movimenta dentro deste símbolo, depois a gente vai explicar. Tá. Quando essa sabedoria chega então para cá, vem o enneagrama das personalidades, e em cima dessa teoria, década de 90 aproximadamente, explode então este conhecimento e hoje é conhecido muito, né? É muito popular o enneagrama das personalidades, que deixa as pessoas normalmente presos a um rótulo. Ah, então ele é o tipo 1, então ele é perfeccionista, detalhista, nananana. Quando você estuda só na primeira camada, que é a camada racional, você fica com isso só para você. Ok, e tá tudo bem, cada um sabe onde vai aprofundar. No nível 2 é o aspecto emocional, aí entra o que você falou. Tá, então se eu tenho um comportamento aqui no meu eu cego e esse comportamento é deficitário, vamos dar um exemplo para empreender. Às vezes o cara quer empreender, ele tem o desejo de crescer, de faturar múltiplos dígitos e tal, ele não consegue. Muito que provável não está ligado a um conhecimento que ainda ele não tem, mas um conceito, uma trava, alguma parte dele que ainda não topou, não avançar, crescer nesse lugar. Ele não sabe o que é. Então está cego, está no comportamento oculto. Que está lá naquele quadrante. Naquele quadrante é o cego. Então quando ele entra para a descoberta, para entender, peraí, a minha personalidade tem lá um mecanismo de defesa, tem uma fixação mental, tem um vício emocional oriundo dos pecados capitais, cada personalidade tem o seu vício, tem lá uma virtude que é o caminho para a vida, aquilo que me traz movimentos de crescimento. Então quando eu entendo aqui, eu pego um mapa do comportamento humano. Aí vale lembrar, Fermento, que ele é uma das matrizes. Para mim, Rafa, eu tô há 13 anos em desenvolvimento humano, venho do mundo dos negócios. Para mim, nada tão profundo e prático como o enneagrama para isso. Nada. Já estudei diversas outras teorias. Que outra ferramenta tu já estudou, assim? MBTI, DISC, assim, você acessa, Big Five, acessa, é legal. Big Five, por exemplo, cientificamente comprovado. Pô, legal, se você busca ciência, não entra no enneagrama. Eu falo, não entra. Talvez um dia o enneagrama tenha comprovação científica até. Cara, é porque quando eu vi, assim, da outra vez que a gente conversou, eu nunca vi uma parada tão completa, cara. E eu nunca vi uma parada tão profunda. Assim, quando eu li a descrição, o caminho, o jeito que a gente conversou um pouco sobre a minha personalidade, eu fiquei, cara, não é possível, cara. É o que eu levei, assim, sinceramente, tipo, 1 ano e meio de terapia pra me entender, pra descobrir o que eu deveria fazer. A gente conseguiu descobrir em, sei lá, 2 horas de conversa. É isso. É muito louco. Essa palavra que você usou define pra mim. Eu gosto de conhecimento profundo. Então tá, vai reunir 2 galeras, assim, vai 2 grupos. Eu busco ciência, comprovação. Tudo bem, tá tudo certo. Faz bem pra você, segue teu jogo, irmão. Eu quero algo prático, Rafa, que eu consiga entender e realmente consiga evoluir. Isso aqui funciona demais. Se tu viu na prática. Então, se eu entendo o meu mapa de comportamento rapidamente e eu me identifico, falo, putz, isso aqui é real, eu faço isso, eu tenho esses pensamentos, eu tenho esses medos, eu tive esse padrão na infância, eu vou cada vez mais comprovando o que a teoria me diz em cima da história que eu vivi. Pronto, eu me identifiquei, agora eu passo a confiar.
Então, beleza, eu identifiquei a minha personalidade, eu sei que tem esses gatilhos inconscientes, eu sei que eu vou para esse lugar sob pressão, eu sei que quando eu sinto medo eu vou para lá, e agora o que eu faço? Aí agora começa a ficar interessante, porque agora a ferramenta começa a ficar prática. Isso que diferencia ela de várias outras matrizes comportamentais. Porque como ela é sistêmica, dinâmica, dentro da própria ferramenta você faz movimentos de crescimento. Tá. Então, tanto em nível de consciência, aqui na vertical. Então, por exemplo, existem níveis de consciência. O máximo lá em cima, no topo, é alguém iluminado, um Buda, Jesus Cristo, um avatar. Aqui embaixo, lá no pé da base, alguém doente, que não tem enneagrama que dê jeito, não tem terapia que dê jeito, é intervenção psiquiátrica, remédio, medicamento, ok. E o meio, Rafa? O meio onde a maioria das pessoas está. Então, numa faixa média de consciência, há um padrão comportamental de cada personalidade. Por isso que nós somos muito mais previsíveis do que achamos. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.